Voltando aí, vamos esperar um pouquinho para o pessoal voltar para a gente dar continuidade à nossa aula. Três voltaram. Enquanto tá voltando, a gente vai esperando por aqui. Gente, uma música que eu gosto muito para falar sobre esse momento de quarentena, né? É aquela música Como uma Onda no Mar, porque a gente sabe que as coisas elas são passageiras, né? Que tudo passa, coisas boas, coisas ruins, elas não são eternas, né? Que a gente tem que estar pronto para enfrentar, para passar pelos problemas e seguir em frente. Então quem tiver aí quiser cantar um pouquinho enquanto o pessoal chega, eu tô sem o teclado aqui, mas vamos lá, vamos a capela mesmo, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. O pessoal tá chegando, já tem 10, tem uns 18 lá, mais ou menos, média de 18. Vamos esperar só um pouquinho, o pessoal voltar. Vamos interagir um pouquinho. Se hoje vocês tivessem de escolher assim uma música que representasse como vocês estão se sentindo hoje, agora, que música seria? Uma música para representar o estado de espírito de cada um de vocês. Vocês podem ir digitando aí que música seria. O sol. O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Nessa, né? O sol. Nananana, a minha melanina. Perto quero estar de Davi Sasha. Conhece? Eu conheço um Perto quero estar, mas eu não sei se é esse não.
que é bem tradicional da igreja. Normalmente vai para harpas, inários, que é aquela que eu acho que outras pessoas que estão aqui devem conhecer. Mais perto quero estar. Aí tem várias versões, né? Meu Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. É meu constante orar, mais perto quero estar. Eu conheço essa, não sei se é. Bem, deu tempo do pessoal voltar, eu vou continuar, tá bom? E eu tava falando sobre esse modo, né, de cantar, essas subclassificações que tem dentro das classificações. Cheguei a falar sobre isso e não avancei, né? Então, você tem nos homens, os homens eles possuem a classificação como agudos ou graves, né? Aqueles que cantam notas altas seriam os tenores e os que cantam notas mais graves seriam os baixos. No meio desse caminho tem os barítonos, que são os que são capazes de atingir algumas notas agudas e algumas notas graves. Seria a ponte entre o agudo e o grave. Do mesmo jeito, a voz feminina, né? Que tem os sopranos e tem os contraltos. E no meio dessa divisão tem os mesos, tá? Então, só que do soprano tem uma variedade de soprano. Tem soprano que tem a voz bem clarinha, né? A gente pode dizer que é um soprano ligeiro. Tem um soprano que é agudíssimo, que a gente chama de soprano de coloraltura. Tem notas muito agudas, extremamente agudas. Tem soprano que tem notas mais graves, apesar de ter essas notas agudas, ela tem um peso na voz, mais escura, mais fechada, que a gente chama de soprano dramático, por exemplo. Então tem várias subclassificações, assim como tem no tenor, né? E quando as classificações elas se intensificaram, foi justamente no período em que as óperas estavam no seu apogeu, assim. Então, se pensava na voz, quando você fala assim, voz de vilão, você pensa numa voz, né, cheia, uma voz. Aí você pensa em voz de mocinho, de herói. Então você tem a personalidade daqueles personagens estava diretamente ligada à classificação vocal. Então, voz de bruxa, uma voz, enfim, não sei. Você tem vários personagens em cada ópera, né? E então a escolha deles, você tem Don Giovanni, por exemplo. Você tem um barítono extremamente conquistador. Você tem, né, a voz cheia, a voz macia. Você tem outro tipo de barítono que vai, por exemplo, para as bodas de Fígaro. Então você tem um barítono fazendo papel engraçado, como tem Papageno em Flauta Mágica, tá? Então, em cada um desses estilos, em cada uma dessas óperas, você tem estilos diferentes da mesma voz sendo utilizada. Mas a personalidade sempre se aproximando, sempre ali nos papéis relativos à classificação vocal, o papel de acordo com a classificação vocal. Então, vilão era barítono e baixo. Herói normalmente era ou um tenor ou um barítono que alcançasse notas mais agudas. Aí no soprano você tinha a mocinha sempre no soprano e a vilã no contralto, no mezzo. Então tem diversos papéis foram construídos dessa forma, a partir da personalidade dos personagens. O que eu imagino que tenha frustrado muita gente, né? Você imagina o cara ser um baixo profundo e querer fazer o herói. Dificilmente ele faria o herói. Né? É comum que ele faça o vilão, que ele faça um personagem talvez sábio. Pode ser alguém, né, do lado, digamos assim, tem a história do lado do bem e do lado do mal, né?
essa polarização que existe, que é complicado isso também. É como na voz, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul, né? A gente tem esses momentos de vilania e de heroísmo. E é o caso, assim, dessas pessoas começarem a construir os seus próprios contos, né? Você tem, ou participar, ou pedir para participar, você tem as óperas de rua, entre aspas, assim, sabe? As operetas, que são pequenas, são menores, às vezes são sarcásticas, tirando onda mesmo, de uma história mais séria, como a gente tem as sátiras, né? E aí começa a acontecer essas sátiras e eles cantam do jeito bem próprio das sátiras. Eu lembro que uns anos atrás, quem acompanhou na década de 90, a gente tinha uma banda que satirizava vários estilos musicais, que era a banda Mamonas Assassinas. E essa banda, o jeito de cantar, né, em algumas músicas, ele já condizia com a sátira que ele queria fazer dentro da música. Então, a técnica utilizada, seria que a gente pode chamar de técnica, porque era mais uma grande brincadeira, era própria para passar uma mensagem sobre aquele estilo de música que ele estava satirizando. Então eles às vezes misturavam, né? Você tinha um pouco de polka lá no meio da música misturada, porque nós herdamos esses estilos musicais, né? E construímos outros. Você tinha a música portuguesa lá dentro, você tinha um pouco de rock, você tinha um pouco, até tinha o shot, né, dentro do estilo. Uma música nasal, lembra? Né? Do cantor cantando assim, às vezes falava também. Então, assim, a técnica que ele empregava era característica de cada estilo que ele fazia. Então, era um grande intérprete nesse sentido, né? Apesar da técnica não ser a mais apropriada. Porque quando a gente canta sem a devida técnica, sem o devido cuidado, seja a higiene vocal, seja a própria técnica em si, a gente tem malefícios, né? Com o passar do tempo a voz se deteriora. Os cantores que cantam mesmo com álcool, com muito álcool, tipo o Zeca Pagodinho, bebia muito, né, no palco, a voz não é a mesma. Né? Passa o tempo e a voz vai se degradando. Você tem aí o Zezé de Camargo, que teve, né, grandes problemas com a voz dele, cantando agudíssimo, envelhecendo, os anos passando, e ele continua a cantar do mesmo jeito e a voz caindo, né? Sem o devido cuidado, tanto de técnica quanto, aí eu já não sei, não posso nem dizer se de higiene vocal, mas de técnica, né? Quebrando voz, cansaço, às vezes o exagero também faz isso. Você não tiver o devido repouso, e aí sim tem a ver com o cuidado, né, da sua voz. Se você não tem o devido repouso entre as suas apresentações, entre os seus exercícios vocais, se você fala o dia todo, por exemplo, e não toma água, se você não descansa, não repousa, você vai ter fadiga, né, vocal, você vai ter um problema muito sério vocal. E isso vem com o tempo, tá? Dificilmente, por exemplo, um cantor, depois que eu comecei a reger, a minha voz ela mudou muito, muito, muito. Não canto mais do jeito que eu cantava antes de reger, no sentido de saúde vocal. De afinação, ela ficou menos ruim, mas de qualidade, de sonoridade, assim, ela deu uma queda pela repetição, né, constante, os exercícios, para os cantores aprenderem as melodias. É bem difícil, que é outro tópico, né? Às vezes o cantor ele tá conversando no ensaio, ele tá fora do foco, e isso atrapalha muito a ele mesmo, porque a música, meio que você cria um mapa mental, sabe? Das notas. Aqui fica tal nota, depois sobe pra cá na música e desce. Então se você não tá muito ligado nisso, você se perde, e assim como você se perde na rua, você se perde em um labirinto, em algum lugar, então você não consegue se encontrar. Então é preciso estar sempre muito atento, anotações são importantes.
sobe, desce, demora, volta, é igual àquela outra parte, ou seja, faz o mesmo caminho, né, pensando nesse mapa mental, e você com certeza vai cantar melhor. Uma coisa que as pessoas assim perguntam, né? Olha, como é que eu faço para ficar mais afinado? Aí outro pergunta, como é que eu faço para cantar melhor? Olha, gente, nem todo mundo que é afinado tem a voz bonita. Nem todo mundo que tem a voz bonita é afinado. Uma coisa não necessariamente significa a outra. Então, a pessoa pode ter a voz maravilhosa, mas cantar bem desafinado. Por exemplo, uma voz, tentar fazer com uma voz que seria agradável, né? Foi assim como ver o mar a primeira vez. Então estaria desafinado, mas a voz tentando manter com certa beleza. E nesse mesmo sentido, tentando manter a voz bonita. Meu filho começou a chorar bastante. Pronto. Tentando manter a voz bonita e afinada, você mantém, né? Foi assim como ver o mar a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Então é diferente. E assim como você consegue cantar afinado com a voz feia. Foi assim como ver o mar a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Então tá afinado, mas tá feio. Entendem? Até, quer dizer, tem até quem acha bonito isso, eu não acho. Né? De acordo com a técnica vocal, com o que manda a regra, não tá bonito. Porque beleza é relativo, né? Tem gente que acha uma coisa bonita, outro acha feia. Mas de acordo com a estética musical, porque na arte importa a estética. E com a estética aceita, esse padrão, ele não tá agradável. Entendem? Ele não é aceito dentro do mundo da arte. A estética é necessária. Tanto a estética no sentido de cantar afinado, quanto na estética do cantar do jeito certo, com o timbre que agrade. Você imagina você ficar ouvindo 2 horas de aula, como a gente está hoje, com esse timbre. Irrita um pouco, né? É um pouco chato. Falar em 2 horas de aula, deixa eu virar para cá, vocês para cá, deixa eu trazer vocês para cá, porque eu preciso conectar aqui, senão eu perco bateria. E aí eu não posso perder vocês, né? Então a beleza da voz, ela pode ser construída, assim como a afinação. Para quem me acompanhou desde do princípio mesmo, lá, não vou dizer o ano agora, né? É nada, vou dizer. Lá em que, quando eu comecei a cantar, recebia muita crítica, muito desafinado. Acho que foi em 98, mais ou menos. 98. E houve uma construção para que eu ficasse afinado. Eu tive que reconhecer sonoridades diferentes para poder começar a afinar. Depois disso, eu fui reconhecer as técnicas para poder embelezar a voz, que eu também não gostava da minha voz, né? Então a gente tem como construir tanto a beleza da nossa voz quanto a afinação da nossa voz. Eu estou falando há um tempão. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta sobre isso, porque agora eu vou entrar no assunto final da aula de hoje. São os 30 minutos finais. Sobre tudo isso que eu falei hoje, vocês têm algum questionamento? A gente está com um bom número aí de espectadores, na casa dos 16. Vocês podem perguntar alguma coisa.
enquanto o pessoal vai se organizando nas perguntas, eu posso voltar para responder. Eu vou seguir com o nosso último assunto de hoje, tá? Esses 30 minutos finais. Olha só. A maneira com que você se encontra emocionalmente, ela vai influenciar diretamente na sua voz. Então, pessoas que estão mais tristes e tal, agitadas, isso vai aparecer na voz. A maneira como você se encontra, certamente aparece na sua voz, a menos que você tente construir, e aí entra a questão da interpretação, uma emoção. Você pense, construa naquele momento uma emoção para estar presente naquela música que você está executando. Porque você pode... Eu vi recentemente, eu não sei se vocês viram, certa vez eu escolhi a música Noites Traiçoeiras para um coral e foi falado assim, essa música é muito triste, essa música vai trazer sentimentos ruins, né? A gente lembra de coisa ruim e tal. A Noites Traiçoeiras todo mundo deve conhecer, né? E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for. E aí foi falado isso e não, eu vejo, poxa, essa música pode ser tão alegre, né? E se cumpriu o que eu tinha falado sobre essa música ser alegre, porque recentemente, acho que eu recebi ontem da minha mãe um vídeo de uma freira tocando no estilo pagode, não sei se vocês viram isso. No estilo pagode, se vocês quiserem depois me pedir, eu mando pra vocês. No estilo de pagode, a música Noite Traiçoeira. E ficou muito bom mesmo, né? Bem animadinha, né? Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui. Muito bacana ficou. Muito legal mesmo. Aí, essa é uma forma de você pôr uma interpretação diferente, né? Você buscar essa emoção e colocar na música. Para que isso aconteça, algumas coisas mais técnicas são bem necessárias, né? O relaxamento da sua musculatura, da sua face inteira. Então, exercícios. O professor passa uns exercícios para a gente fazer um relaxamento. O seu corpo, ele tem que estar relaxado. Então, começa pelo todo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Depois de fazer isso, umas 4, 5 vezes, você vai ver que o seu corpo já relaxa muito mais. E você pode fazer assim, tensionar, relaxar. Tensiona, relaxa. Inspirando, acompanhando o processo de inspiração e expiração. Então, isso tudo faz parte também do momento de relaxamento, tá? Uma que eu me lembro era a massagem facial. Não sei se foi o Washington, que era um maestro que tinha aqui em Alagoas, está na Alemanha ele agora. Eu de fazer assim a massagem, sabe? Ele foi fazer um trabalho com o Coro Prisma de Maceió, do maestro Gustavo, e tinha esse momento de relaxar, de fazer a massagem, seus dedinhos dançando no seu rosto, para você também buscar esse relaxamento, né, na sua face. Porque vai ter toda uma movimentação, né, de musculatura no seu rosto, na sua face. E depois disso, aí tem o processo de aquecimento de voz, né? Alguns exercícios que são feitos, língua no palato, né? Besourinho, que são os lábios, tudo isso são exercícios, todos esses movimentos são exercícios de aquecimento, né? Tanto o aquecimento para a própria voz, porque você está sonorizando, quanto o aquecimento muscular mesmo, né? A circulação sanguínea passa a ser mais intensa nessa região em que está tendo maior tensão, maior estímulo motor, tá? E depois de aquecer, aí sim você consegue ter uma maior qualidade, porque a sonoridade ela vai se encontrando no que a gente chama de máscara do rosto. Então,
Tem pessoas que falam assim, né? Pra trás e tal, mais próximo assim, lá atrás. E a voz fica assim estranha. Tem pessoas que vão trazendo a voz. Tem gente que fala bem aqui na frente. E quando vai na frente demais tem a história de ficar nasal. Então tudo isso é um movimento que você consegue ir encaixando a sua voz a partir da movimentação interna que você faz de língua, de dente, de palato, de laringe, né? Você consegue subir e descer laringe. E esse movimento, ó, vou descer, subir, descer. Ela tá embaixo, tá vendo? Então assim, todo esse movimento, ele reflete-se em um tipo de som que você está buscando. Ah, mas tudo isso é com treino. Então você primeiro, né, se for num passo a passo, é a respiração, gente. É o que a gente tem trabalhado. Respiração. Primeiro você toma consciência, na verdade, né? O exercício seria de respiração, mas primeiro você precisa tomar consciência das técnicas, que é o que a gente tem falado, das possibilidades vocais que o ser humano possui, as classificações que existem dentro da teoria musical, do que manda a norma estética musical, e dentro dessa divisão, dentro dessa proposta, você vai fazendo a sua preferência e vai trabalhando dentro da sua preferência. Então, depois de você compreender, de você ter essa noção, né, geral, você vai trabalhar a sua respiração, que é base para todos os estilos musicais, tá bom? E existem, né, inúmeras respirações, mas como eu disse, eu trabalho com uma respiração intercostal diafragmática, desde que eu comecei até hoje. Existem outras? Existem, conheço, mas ainda prefiro a intercostal diafragmática, tá bom? A gente tem um númerozinho maior de pessoas agora chegando. Esse momento final aí. Então é isso. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Vocês têm alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Eu vi que a Elaine, né, ela colocou a música Andança, quando eu falei lá da música. E é bem nostálgica, né? A música Andança. Andança é aquela. Vi tanta areia, andei na lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Deu uma pausa aí? Ô, louco. Normalmente ele não pausa, mas ele pausa sozinho. Aquela me leva amor, ta 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 ta, me leva amor, tararararira, tararara, tarararari. Acho que é bem conhecida, né? Não sei se Alcione gravou, acho que sim. Também, né? Entre outras pessoas que gravaram. E ela representa também, né? Esse momento que a gente tá vivendo. Cada um tem a sua representatividade, né? As suas questões próprias, a maneira com que encaixa. Aí ela está falando, já ensaiamos. Foi. Ensaiamos sim. Cantamos até em festival lá no Teatro Deodoro. Olha uma pergunta. A Ruth costuma cantar, né, com o coral TRE, está perguntando. Professor Rodrigo, como faz para escurecer a voz? Que foi uma questão que eu falei até para você, né, Ruth? Para escurecer a voz. Olha só. Vou deixar a voz clara agora. A voz está bem clarinha. É uma voz que está mais em cima, tá sem peso. E vou escurecendo essa voz, ainda falando na mesma região, a região aguda, mas ela escureceu. Nota que ela mudou. Eu não desci a voz assim. Eu tô falando na mesma região, mas está mais escuro. Esse arqueamento do palato mole faz com que a voz fique escura. Então, quanto mais o formato oval você conseguir pôr, imagina assim, tinha um maestro antigamente que dizia assim, um ovo quente na língua, né? A gente levanta sem querer. Mas eu gosto de pensar num canudo que você vai sugar um suco.
Faz esse exercício e vê se não vai ficar todo arqueado. Vai ressecar, isso é ruim. Mas vai, mesmo sem querer, vai fazer o movimento no palato mole, ó. Ele arqueia. E isso ajuda, porque ele tem que estar arqueado para escurecer o som. Isso vai te ajudar. Ruth. Tenta fazer para ver se você consegue escurecer essa voz dessa maneira. Acho que na próxima aula a gente pode até tentar fazer aqui no vídeo esse momento da voz mais clara e esse momento da voz mais escura. Tem que pensar nesse som escuro, tá? Nesse som mais robusto, adulto, bem definido. A Elaine falou, Beth Carvalho que canta, é isso mesmo, Beth Carvalho. Que bom que você entendeu, Ruth, é isso aí. Uma coisa que me anima bastante é ver assim vocês buscando, sabe, melhorar e tudo, evoluir com a técnica vocal, com os conhecimentos, com a teoria musical. Isso é muito bom, é motivador, né, para quem tá. Ouvir boa música auxilia na afinação? Sim, bem lembrado, Elaine. Olha só, para que a gente construa uma ideia, eu estava pensando, né? Uma escada. Quando a gente olha para uma escada e vê degrau a degrau, se cada um for de uma cor, não é mais fácil da gente entender que ela está subindo, se a gente está de frente para essa escada, né? Imagina de frente para a escada. Mas se ela for toda de uma cor só, por exemplo, preta, tudo preto, a parte de cima em que a gente põe o pé e essa parte entre um degrau e outro, essa parte daqui, degrau aqui e essa parte da paredinha aqui, ó, também preto. Não é difícil da gente entender, não é? Então, tudo de uma nota só seria o rap. O rap, ele não muda muito a sua altura. Então, a gente tem, né? Eu lembro de Gabriel Pensador, que ele cantava uma música, era... Se me derrubar, eu tô na área, o juiz tem que apitar. Lá vem o poeta chegou, abalando as estruturas como um pensador. Isso tudo, gente, tá numa nota só. Então, vamos supor que fosse nota Mi. Entendem? E isso dificulta, é tudo como se fosse essa escada toda preta. Então, vai dificultar o seu cérebro a entender a diferença entre uma nota e outra. Contudo, uma música totalmente desorganizada também atrapalha. Imagina essa mesma escada com várias cores misturadas, mas não por degrau. No mesmo degrau você tem vermelho, verde, azul. Aí no outro você tem roxo, lilás, amarelo. Sabe, misturado assim, uma aquarela. Isso também vai atrapalhar. Por exemplo, uma música que seria assim... Deixa eu ver uma música assim. Música indiana. A música indiana... Você tem uma... Então, para você que está querendo pegar a afinação, isso vai lhe atrapalhar. Tem que ser mais definido, mais claro, para que você compreenda degrau a degrau. Então, músicas que são assim, normalmente são canções infantis. E uma música muito clara para isso, né? Aquela Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Aí deixa muito claro para isso. Outra canção infantil que é boa para isso, né? Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai, não. Sabe? Essas canções de Niná, elas vão educando o seu ouvido para uma reprodução correta, para uma reprodução afinada das músicas. Por exemplo, aqui em casa, com os meus filhos, eu costumo colocar assim, músicas que tenham um intervalo que não seja tão grande, músicas que tenham uma mensagem boa, claro. Então, você tem aquela, né? Que na última live até a gente ficou cantando, né? Desejo a você. Repara como tem uma sequenciazinha, né? Diferente de, por exemplo. Sabe? Então vai depender de cada
momento musical que a pessoa se encontra para poder desenvolver a sua afinação. Se ela já está muito avançada, ela escutar uma música de orquestra ajuda bastante. Vários instrumentos, uma harmonia muito presente. Mas se não, se ela está bem no princípio, deixa ela escutando coisa simples como canção de niná. Vai ajudar muito. Parabéns para você, né? Asa Branca. São sequências, né? Sol, 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 lá, sol, dó, si, sol, sol, lá, sol, ré, dó. Então, ajuda, né? A asa branca, deixa eu ver se eu me lembro, né? Sol, lá, si, ré, si, dó, dó. Eu acho que é isso. Sol, lá, si, ré, dó, si. Sol, sol, lá, si, ré, dó, si. Acho que é sol, dó. E assim vai. Cada um no seu momento. Praticar um instrumento, tocar um instrumento ajuda muito. Mas não é o suficiente, não é só isso que faz com que a pessoa seja afinada. Ele ajuda. Gente, no começo da live, né, foi falado sobre os action figures. Olha só. Algumas pessoas sabem, né? Eu gosto muito de colecionar. E para esse momento de pandemia, alguns grupos eu deixei de dar aula para esses grupos e aí fez um desfalque na minha renda familiar. E eu estou fazendo rifa de alguns bonecos. Se alguém tiver interesse, quiser me ajudar de alguma forma, uma boa forma de ajudar seria comprando bilhetes nessas rifas que eu tenho feito. Eu tenho feito uma rifa por mês, porque aí complementa a renda, né? Aqui em casa não está faltando nada, graças a Deus, mas tem o desfalque e tem contas a pagar. E essas contas eu estou complementando com essas rifas, que são frutos do meu trabalho, são coisas que eu comprei e que agora estou rifando, que está tranquilo para fazer isso, tá bom? Uma pequena merchandising aí. Eita, merchan, vou falar, porque eu esqueci como é a palavra certinha. Não tem nada não, não precisa saber de tudo, né? Aí quem quiser participar, fala comigo, né? O meu telefone é 8887-8090 ou fala aí no privado, aí no direct, tá bom? Voltando ao assunto, gastei alguns segundos aí para isso. Voltando ao assunto, a construção da afinação, ela é mais importante do que a construção da beleza da voz. Não adianta de nada ter uma voz bem bonita e cantar desafinado. É mais importante cantar afinado do que cantar bonito, tá? Então, por exemplo, fala-se muito do Chico Buarque. Ah, eu não gosto da voz do Chico, tem gente que adora. Ah, eu acho a voz do Chico Buarque feia e tal. O importante é que o Chico Buarque é afinado. Ele não tem um timbre bonito, ele não tem uma técnica vocal rebuscada, mas ele é afinado, ele canta afinado. É diferente de uma pessoa desafinada. Eu já vi, por exemplo, o Pablo Vittar, ele tem uma representatividade muito grande, né, no movimento LGBT, que é mais, mas eu já ouvi desafinar muito, né, em suas execuções e tal. Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa não ter a voz bonita e outra coisa é a pessoa ser desafinada ou cometer desafinações. Todo mundo está, como é que eu posso dizer, propício, não é... Pode existir a possibilidade de qualquer pessoa desafinar, mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Ensaio, usar a memória musical, a partitura ajuda nisso. Então, assim, primeira coisa, procurar se afinar. Os exercícios de solfejo que temos feito nessas aulas, eles ajudam bastante. Então, desses primeiros, né, exemplos aí, eu vejo aí vocês lendo música, os que nunca tiveram aula de música, poxa, eu fico muito feliz de ver vocês lendo partitura, né? Esdras, acho que nunca teve aula e está conseguindo solfejar bem. O Léo, não sei se já teve aula de teoria. Enfim, é isso. Tem outra pergunta, né? O Léo perguntou aqui: Professor Rodrigo, quais atividades e teorias você indica para quem está começando a cantar? Olha só. A atividade do solfejo, essas aulas que a gente está fazendo, elas vão ajudar bastante para que você desenvolva o seu mapa. Eu gosto de chamar disso, né? O seu mapa de afinação. O mapa que vai te guiar
entre uma nota e outra, para você segurar. Questão de beleza de voz é esse segundo momento da aula, é o momento em que a gente trabalha mais a técnica vocal, sabe? Construção da sua voz, né? Lembrando que aqui é de um modo mais único. Existem modos próprios para cada estilo, mas isso é bem avançado. Isso é mais para quando a pessoa já é afinada, já domina o estilo, que é o estilo do canto coral, que a gente trabalha nos nossos coros, porque existem vários. Cada coro tem a sua cor de voz, o seu timbre, que o regente costuma colocar. Tá bom? Mais alguma pergunta sobre esse tema? A gente está chegando no final da nossa aula. Mais alguma coisa? A gente teve aí, ó, agora enquanto telespectador, nós temos 14 pessoas. Não, nenhuma pergunta? Anotem para lembrar de fazer na aula. A gente vai marcar uma outra aula, né? Esse mês a gente ainda tem mais duas aulas, 2 horas de aula. E eu vou colocar para vocês a data nos grupos, tá bom? Ó, a Andrea está perguntando: como melhorar a memória musical? Então, tem que ver qual o motivo da falha da memória musical. Ela pode ter diversos motivos. Então, esqueci como é a música, né? Uma coisa que ajuda a memória musical é olhar a partitura. Primeira, uma forma é olhando a partitura porque é o recurso visual junto com o recurso sonoro. E o recurso visual com o sonoro, a memória ela capta melhor, a aprendizagem ela fixa mais. Outra forma de melhorar é colocando letra. Então, às vezes, a pessoa está aprendendo só o larará, que é o que eu costumo aprender. O meu processo é contrário. Normalmente, os regentes se fixam muito nas melodias e pouco nas letras. Mas a letra ela ajuda muito, né? Nessa parte sobe. Na hora de dizer, se ele ama, sobe, né? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Então, sabe essas partes? Sobe e tal. Isso ajuda também a letra. Anotações na letra, né? Grifar, fazer sinais que você compreenda, porque quando você estiver cantando, você vai lembrar dos sinais que você colocou na letra. É meio que como se viesse na sua cabeça a letra e viesse as marcações que você fez na sua folha. Isso ajuda bastante. Isso sendo em coral ou sendo sozinho, não importa. Isso vai te ajudar bastante. Tá bem? Os sinais gráficos que você coloca na letra. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar a hora. Estamos nos nossos 10 minutos finais. Vinícius costuma perguntar. Então é isso, gente. Eu vou começar a encerrar por aqui. Aqueles que quiserem, viu? Me auxiliar, já falei. O R$ 15 cada número da rifa. Não tá, essa aula não é cobrada nada, todo mundo pode participar. É aberto, como é no Instagram, qualquer pessoa pode participar. É prioritariamente para as pessoas do coro, né? Seus familiares, mas nesse momento de pandemia é até uma consciência, né, boa estender a qualquer pessoa que queira nos acompanhar aqui, essas aulas de teoria musical e técnica vocal, direcionadas
aos membros do coro do Tribunal Regional Eleitoral. Tem as pessoas também do coral do Tribunal de Justiça que estão aqui, alguns do coral da Uncisal, mas o desejo é que todo mundo se chegue, que nós sejamos uma humanidade unida, próspera, harmonizada, né? E que a gente busque sempre o melhor para o próximo. A gente está vivendo momentos bem difíceis, né? Então, acho que um encontro virtual desse, falar de uma coisa tão boa quanto é a música, ajuda muito a nossa saúde mental, né? Muitas pessoas estão isoladas, principalmente idosos, vários dias, tem gente que está 2 meses dentro de casa, por exemplo, que não é brincadeira, né? Quando a gente via na televisão as histórias e chegava, mas agora estamos vivendo e seguindo em frente, como eu cantei no começo, né? Que bom, Marta, que você gostou, aula muito proveitosa, gostei, Esdras, né? Que a gente se chegue mais no nosso lado humano e que fale de coração para coração. A música, ela consegue fazer isso. Você consegue falar de coração para coração, de emoção para emoção, né? Então é isso, gostaria de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela companhia. E esse mês ainda tem mais 2 horas em que a gente vai se encontrar, tá bom? Ou na semana que vem ou na outra semana, mas ainda em junho a gente se encontra, tá joia? E agora eu vou sair, vou olhar até um resultado, né? Teve sorteio, de 8 horas teve sorteio pela loteria, pela Caixa Econômica Federal, da Lotomania, da rifa, né? De uma rifa que eu terminei e tem ganhador, tem 3 ganhadores, eu vou dar a notícia já já. É isso, tá bom? Grande beijo para todos, saudade de ter aula com vocês, de nos encontrarmos, de ensaiarmos as músicas. E é isso, gratidão a todos vocês, fiquem em paz. Que bom, as palavras de vocês, muito bom ver, muito boa aula, obrigado, boa noite, falaremos no privado sobre a rifa. Obrigado pela aula, foi muito proveitosa, gratidão, muita mãozinha legal, e é isso. Até mais, gente. Boa noite. Até a próxima.